Olá, tudo bem? Em São José dos Campos, assim como em outras cidades, há inúmeros casos de registros de violência cometida contra animais. Eu conversei com um promotor de justiça aqui de São José dos Campos, que tem como uma de suas bandeiras a causa animal. Ele falou sobre as políticas públicas e o que ainda falta aqui na cidade. Com a palavra, o promotor de justiça, Dr. Laerte Fernando Levay. Nós temos uma questão jurídica importante com relação à proteção dos animais e também um problema de ordem cultural. Não podemos esquecer que o nosso país tem uma Constituição considerada das mais avançadas do mundo em termos ambientais. E justamente nessa Constituição há um dispositivo, no artigo 225, que prevê ao poder público a proteção da fauna e também a proibição, né, de submeter animais à crueldade. Ou seja, me parece que nenhuma outra legislação internacional prevê desta forma como o Brasil faz. E aqui entra a questão cultural, né? Com várias práticas consideradas quase que legitimadas onde há violência contra os animais. Então, eu acho que, em linhas gerais, o que se precisa fazer é trabalhar com a educação. Esse cenário tem mudado. Nos últimos 10 anos, talvez até um pouco mais, já se fala, mesmo no âmbito jurídico, com maior seriedade. Antes, a questão, esse assunto, era tratado assim com certo deboche, quando você falava em direitos dos animais. Hoje não. Hoje nós temos várias publicações, livros especializados com esse título, Direitos dos Animais. Temos a realização de simpósios, congressos diversos sobre esse assunto. Tem a mobilização das pessoas pelas redes sociais, tem o ativismo crescente. Enfim, trabalhos acadêmicos e também iniciativas políticas, projetos de lei sendo apresentadas. Tudo isso mostra que esse quadro, né, no Brasil tem se alterado. E a gente precisa sempre, acredito eu, estimular essa mudança de comportamento. Avançou, mas não tanto quanto gostaríamos, porque há umas certas contradições assim, na própria lei, uns aspectos que enfraquecem a sua aplicabilidade. E aqui a gente vai entrar na questão das penas. Lei de crimes ambientais, que é o nosso instrumento principal de trabalho, ela prevê no artigo 32 como crime ambiental a prática de abuso e maus tratos, ferimentos ou mutilações contra qualquer animal. Só que aqui a pena é considerada pequena em termos jurídicos de aplicação de uma medida mais eficaz. A pena de 3 meses a 1 ano, detenção e multa. Isso, em termos práticos, significa que a pessoa, o infrator, ele pode, se ele for primário, né, ele pode fazer uma transação penal, né, pode cumprir uma pena alternativa, ou seja, às vezes um anseio popular de que haja realmente uma reprimenda mais eficaz para quem age com crueldade, acaba assim, sendo frustrada. Então, o ideal que eu vejo assim, seria, claro, uma mudança nesse sistema de apenação. Algo que permitisse, pelo menos, assim, que o autor da crueldade pudesse ser preso em flagrante. Sabe, ainda que depois ele fosse solto, que ele se comprometesse perante o Ministério Público a uma série de medidas, com relação, inclusive, ao animal vítima, caso sobreviva, com relação à sociedade em geral, mas ele tinha que, assim, no caso de flagrante, ser autuado, né, e depois se defender, constituir advogado, ou seja, ele tem que ter esse trabalho todo para se conscientizar também do que ele cometeu, uma coisa assim moralmente reprovável, né? E que não é tão fácil assim chegar, praticar um maus tratos, um abuso e sair da delegacia como se nada tivesse acontecido.
Então isso, a meu ver, precisa mudar, né? Precisa endurecer nesse sentido a legislação. Há que insistir na questão pedagógica, educacional, porque é necessário passar essas noções essenciais, né, de sensibilidade de qualquer ser vivo, né? E a gente fala aqui nesse sentido, sem ciência animal também, para que as pessoas, as crianças principalmente, já assimilem isso desde cedo e que criem valores vida fora. Então aquela mentalidade sempre de, às vezes, uma mentalidade antiga de se caçar passarinhos, isso há muito tempo, né? A gente vê que isso começa a surtir um efeito nas escolas, de que isso é errado, que muitas crianças acabam até ensinando os pais ou os avós que tinham como hábito essa prática, né? Mas eu acho que ainda é pouco, né? É preciso ensinar as crianças que tem muitas outras práticas tidas como naturais, mas que no fundo elas são culturais, tipo zoológicos, circos em que se exploram animais, rodeios, vaquejadas, coisas desse gênero, que são práticas cruéis, se a gente for interpretar bem, à luz da Constituição Federal. E que, muitas vezes, acabam assim se tornando naturais. E isso precisa mudar. Então, acho que esse papel, não só dos pais, né? O papel da escola, o papel da sociedade em geral, tudo isso poderia contribuir para uma mudança de perspectiva. Olha, em 2007, num congresso do direito ambiental, eu apresentei uma tese de que essa promotoria de defesa animal deveria ser criada em São Paulo, dando início a uma nova postura do Ministério Público em relação aos animais e especializando a matéria. Essa foi a ideia. Claro que não é tão fácil conseguir que uma tese se torne uma realidade, né? Que ganhe efetividade, vamos chamar assim. Mas, de qualquer forma, o Procurador-Geral de Justiça criou em São Paulo um grupo especializado em crimes ambientais, tá? Que é o GCAP. E esse grupo tem como atribuição também a tutela dos animais. E então essa experiência existe em São Paulo, com uma promotoria especializada, que é um grupo, na verdade, né? Um grupo que a promotoria atua. E eu acho importante que isso se transformasse, assim, daqui a algum tempo, né? Essa promotoria piloto, assim, numa promotoria especializada mesmo, né? Com cargo fixo, com corpo técnico, com veterinário disponível, com convênios, ou seja, tudo isso tornaria a promotoria muito mais capacitada a exercer uma função que a Constituição lhe garante e que a sociedade espera. Não só em São José dos Campos, mas acho que em quase todas as cidades do nosso país, a questão dos maus-tratos é muito preocupante. Claro que cada região tem as suas características, né? A gente vê situações, por exemplo, no Norte e Nordeste, abusos contínuos contra animais utilizados em tração. Em outras regiões, espetáculos tidos como culturais, levando multidões, e sempre à custa do sofrimento animal. Mesmo na ciência também, os animais submetidos a procedimentos de experimentação. Ou seja, tudo isso, se a gente for considerar, é preocupante. E aqui em São José dos Campos não é diferente. Digo também uma coisa, as ocorrências que são registradas talvez sejam até minoria do que acontece na cidade. E elas acabam sendo levadas ao Juizado Especial Criminal, aqui em São José dos Campos, para alguma apenação do infrator. Mas nós gostaríamos que as pessoas registrassem mais
as ocorrências que eles presenciassem e que o fizessem assim, de uma forma efetiva junto às polícias, insistindo no registro da ocorrência, seja polícia civil, seja polícia ambiental, seja até mesmo uma representação detalhada ao Ministério Público, para que as providências fossem requisitadas. Ou seja, a sugestão é essa, é uma mobilização das pessoas para que essas ocorrências sejam registradas e ganhem visibilidade, para que a gente possa atuar na promotoria e garantir a Constituição em relação aos direitos dos animais. Essa lei é de 2008, é chamada de Lei Arouca. A meu ver, se trata de uma legislação que acaba legitimando a crueldade para com os animais. Por quê? Porque a lei ambiental, quando veda a prática de abuso e maus tratos, quando considera isso crime contra os animais, também estabeleceu que no âmbito científico, se o pesquisador não se valer de recursos alternativos à experimentação animal, ele pode incorrer no crime do artigo 32, que fala abuso, maus tratos, ferimentos ou mutilações. Justamente o que mais acontece nessa área da experimentação animal, que os animais são vivisseccionados muitas vezes. Os ratos são os principais camundongos, também são utilizados cães, são utilizados porcos, gatos também são utilizados, macacos, pombos, sapos, rãs, ou seja, muitos animais são utilizados. E era preciso que nós tivéssemos no país uma autêntica cruzada contra essa prática, porque, a meu ver, ela contraria não somente a Constituição Federal, mas como o próprio bom senso, ao se utilizar animais como modelos experimentais do homem. Eu penso que se trata de um certo comodismo por parte do meio científico e acadêmico, que repete um método, uma metodologia de 200 anos, que vem lá desde Claude Bernard até os nossos dias. E esse método é um método experimental. Ele preconiza que para se fazer ciência, deve-se abrir um ser vivo. O animal acabou se tornando um modelo experimental do ser humano. E essa perspectiva vem sendo seguida desde então. Quando a gente sabe que, como eu falei, em muitos outros países já há avanços consideráveis com relação à metodologia alternativa. E esse cenário, eu penso que com a crescente, talvez com a crescente onda ativista no Brasil, a conscientização que muitas redes sociais permitem às pessoas, por exemplo, a ANDA, Agência de Notícias sobre Direitos dos Animais, tudo isso possibilita que qualquer pessoa saiba, hoje em dia, o que acontece entre as quatro paredes de um laboratório. Ou seja, torturas inimagináveis, para quem conhece um pouquinho desse assunto, que a lei praticamente fecha os olhos. Então é justamente esse o ponto, a meu ver, principal, né? É divulgar para se obter a partir daí mudanças. Alguns países da Europa estão mais desenvolvidos com relação à metodologia alternativa. Não somente alternativa, a gente gosta de chamar substitutiva ao uso de animais, né? E são países nórdicos e algumas outras nações já se desenvolvem nesse campo antivivisseccionista. Nós temos a Alemanha, inclusive com norma constitucional,
temos a França, a Itália, apenas para citar alguns. Também na América há o Canadá, com algum avanço nessa área. O Brasil, como eu disse, né, tem uma legislação que acena nesse sentido, mas que precisa de efetividade, porque há mais de 10 anos a lei dos crimes ambientais já está em vigor, com essa norma, inclusive, contrária à vivissecção de animais, e mesmo assim, essa prática que ainda é considerada um tabu no meio jurídico continua sendo assim, efetivada, sem o maior controle. Nós, aliás, já ingressamos com ações civis públicas contra a experimentação animal. Foi contra um centro, um curso médico, aqui em São José dos Campos, que se propunha, na época, a fazer um curso para médicos, um curso de traumatologia. E para eles, né, os médicos aprendizes trabalharem, eles traziam cães. Os animais teriam os ossos quebrados nas aulas, né, para que os médicos, né, residentes aprendessem como lidar com a questão. Mas, como eu já disse na ocasião, né, é um absurdo propor isso. Mesmo porque o aprendizado de um médico, a meu ver, um médico residente, o melhor lugar é no pronto-socorro. No pronto-socorro, ao lado de um profissional experiente, com pacientes humanos. Ele vai ver tudo o que ele precisa. Ele vai ser ensinado e não precisa maltratar, não precisa ser cruel com animais, explorar os animais para esse fim. Eu vejo isso com bons olhos, mas dizendo sempre que esses projetos precisam sair do papel e ganhar uma efetividade. Por quê? Situações de maus tratos nós temos de uma forma constante no município. E aqui eu lembro três casos, três situações, né, mais comuns, que envolvem sempre abusos e maus tratos com animais domésticos, cães e gatos. Também com relação aos animais utilizados em tração, puxando carroças. E uma terceira situação, com a qual me deparei muitas vezes, diz respeito a animais errantes ou abandonados, vítimas de crueldades ou então de atropelamento. E se esse fato acontece num fim de semana, onde acolher esses animais? Onde tratá-los? A não ser de forma particular, pela boa vontade das associações de proteção animal ou de qualquer pessoa que porventura se depare com a situação e fique assim com pena do animal. Porque o poder público, aos fins de semana, as repartições fecham, né? As que eventualmente poderiam socorrer esses animais. Então, por isso que eu acho que essas iniciativas são válidas, mas nós temos que avançar para conseguir algumas outras medidas práticas. E uma delas, se me permite sugerir, que assim, na época, há 10 anos, eu já havia imaginado, seria a criação em São José dos Campos de um hospital veterinário público, gratuito, destinado a pessoas assim, pessoas pobres que têm os animais e que precisam, às vezes, dar um tratamento a eles, ou então aos animais de rua, em situação de rua, que sofrem violências ou, como falei, atropelamentos e que precisam de socorro, atendimento. Então, a nossa ideia, na época, foi criar mais ou menos algo do tipo um centro de acolhida e tratamento de animais errantes, onde se pudesse recolher esses animais feridos, tratá-los, vaciná-los, colocá-los para adoção,
Ou seja, dá a eles um tratamento digno e uma possibilidade de serem acolhidos por alguma família. E claro, né, esse é um caminho dos mais importantes, vejo eu, né, no sentido de se adotar esses animais, ao invés de estimular um comércio, que a gente vê tantas vezes ao nosso redor, né, comércio de animais, quando a gente sabe que muitos deles precisariam de uma adoção. O programa Com a Palavra fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.